Meu nome é Alexandra Zanella Schuklo, eu tenho 27 anos, sou formada pela Univale aqui em Itajaí, em Santa Catarina. Atualmente ainda moro por aqui, mas em Balneário Camboriú, e atuo em pronto atendimentos aqui da cidade de Itajaí e também nas unidades básicas de saúde da região. Eu já sou formada há 3 anos e estou trabalhando já há 3 anos, então me formei com 24 anos. Nesse tempo eu consegui aproveitar muito, conhecer muito, mas eu ainda sentia que faltavam algumas coisas. E acho que daí a gente já vai para a parte do porquê que eu tô aqui, que é desde a faculdade eu sempre quis muito conhecer como que é a medicina no exterior. Sempre foi um desejo meu, de repente, assim, não necessariamente trabalhar, mas conhecer, mas para quem sabe no futuro realmente ir trabalhar fora, né? E o sonho de ir fazer esse estágio observacional, na verdade, ele já é muito antigo. Ele foi uma coisa que aconteceu comigo durante a faculdade, infelizmente não deu certo. Depois eu acabei pegando um longo período dentro da faculdade na pandemia e depois acabei me formando, comecei a trabalhar, a ganhar dinheiro, fiz viagens que não foram relacionadas à medicina, mas ainda tinha aquela vontade de conhecer a medicina do exterior. Não necessariamente nos Estados Unidos, que é para onde eu tô indo agora, mas no exterior. Inicialmente eu achei que eu ia ir para a Europa, para a Itália. Acabei conseguindo um estágio na Itália também, mas quando a oportunidade do Johns Hopkins acabou caindo no meu colo, vamos dizer assim, não necessariamente caindo, porque a gente vai bastante atrás, a gente não consegue dizer não para uma das instituições mais reconhecidas do mundo, viver esse sonho, de repente, que não era o meu sonho inicial, mas que se tornou o meu sonho atual. Conhecer, por exemplo, como que é a medicina aqui do Brasil e tu levar isso para os Estados Unidos, que é um lugar que tu tem, tipo, medicina de ponta, é muito diferente, porque o meu dia a dia, por exemplo, um resfriado, tudo mais, não é para todo mundo que eu consigo fazer um raio-x, não é para todo mundo que eu consigo fazer um exame. E no exterior isso é muito mais fácil, é muito mais tranquilo o acesso a tudo isso. Então, eu acho que a gente está mais acostumado aqui com uma medicina mais raiz, e lá ela é uma medicina mais delicada, não só dentro da área médica, mas da área, tipo, geral, sabe? Todos os serviços de saúde, assim, eles são muito equipados. E a gente não é tão acostumado com isso, né? Como que funcionou pra mim, ao menos, né? Como esse sonho de ir pra fora sempre foi um sonho meu, independente do lugar, assim, pra conhecer, o que eu queria que fosse um lugar que me trouxesse mais coisas do que eu já consigo vivenciar aqui. Eu indo com essa experiência já de médica é um pouquinho diferente. O que eu queria, na verdade, com esse estágio, principalmente, é clarear na minha cabeça algumas coisas sobre o meu futuro. O estágio que eu vou fazer é com o Dr. Mark Duncan. Ele é cirurgião oncológico, ele é chefe do departamento do Johns Hopkins. A cirurgia oncológica sempre foi um sonho para mim, mas atualmente eu trabalho como médica generalista. Eu teria que passar pela residência para conseguir fazer tudo isso. São 3 anos de cirurgia geral aqui no Brasil, mais 3 anos de cirurgia oncológica. Então são 6 anos até eu conseguir ser cirurgiã oncológica, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu gosto muito de uma outra área que também é a psiquiatria. Não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. A parte da cirurgia não é uma coisa que eu consigo vivenciar no meu dia a dia aqui como médica generalista, porque para entrar em centro cirúrgico, para acabar acompanhando tudo mais, é um pouquinho mais fácil para quem já tem essa formação. E a psiquiatria não, a psiquiatria faz parte do meu dia a dia, principalmente nas unidades básicas de saúde. Então, como eu conseguiria fazer essa diferenciação na minha cabeça de, tipo, ir para cirurgia ou ir para psiquiatria, para mim ficou claro que eu precisava entrar novamente no mundo da cirurgia. Por isso que eu acabei escolhendo fazer em cirurgia oncológica. Com relação ao local, o que eu fui foi entrar na lista dos melhores hospitais do mundo. Essa lista é aberta para qualquer pessoa que quiser ver, né? A gente, na comunidade 1%, a gente faz uma planilha. E nessa planilha a gente coloca aí de 10 a 15 instituições que a gente gostaria de conhecer. Então eu escolhi 10 instituições nos Estados Unidos e 5 instituições fora dos Estados Unidos. As dos Estados Unidos em todo o país, não foi um local específico, porque para mim não tinha uma diferença assim no local que eu ia escolher. Mas na Europa daí eu acabei escolhendo Londres para enviar, Israel, Itália e mandei para Grécia também. Por que desses locais, na verdade? Locais que eu gostaria de conhecer. A Itália, eu tenho cidadania italiana, eu sou cidadã italiana, na verdade, então para mim sempre foi uma vontade de repente ir morar lá algum dia, tudo mais. Acabei sendo aceita na Itália, foi meu primeiro aceite, na verdade. E aí depois acabei sendo aceita também em Israel, Não fui. Nesse mesmo processo que eu acabei enviando esse e-mail para onde eu estou indo agora, eu acabei enviando para todas as instituições.
Durou mais ou menos umas 2 semanas esse processo de envio de e-mails e aceite do hospital, para mim. Antes disso, a gente prepara toda a documentação, tudo isso para conseguir enviar, né? E aí acabei sendo aceita tipo, na mesma semana ali por essas instituições, mas aí eu acabei optando em dar seguimento para os Estados Unidos. A gente acaba ficando meio triste por recusar, digamos assim, um aceite em outro local, que também seria incrível. Mas acho que para crescimento pessoal, a gente sabe qual que é a melhor escolha, né, para nós naquele momento. E para mim foi a escolha de ir para Baltimore. A escolha dos Estados Unidos como principal opção, ela é favorável não só lá, no mundo inteiro, justamente porque os hospitais são os melhores hospitais do mundo. Logo depois que eu recebi esse último aceite do Johns Hopkins, parei de enviar os e-mails, né? A gente acaba enviando muito e-mail, muita coisa. A gente faz a recusa mais formal para os outros locais, né? Agradecendo a oportunidade, deixando as portas abertas para o futuro, mas acaba dando seguimento para um hospital. Eu fui aceita na Itália, no hospital Gemelli. Inclusive, eles me mandaram agora toda a documentação, tudo bem certo. A gente te aceita aqui quando for outra oportunidade e tudo mais. Pode vir que a gente está de portas abertas. Acabei sendo aceita também em Israel, no Shiba. Infelizmente, a condição não permite no momento. Minha família é judia, né? Então, tenho essa ligação com Israel. Fui aceita não em Londres, mas por um médico que trabalhava em Londres para ir para a Grécia, por isso que eu acabei enviando para a Grécia também. Eu encontrei esse médico no site de Londres, mas daí ele me falou que não estava mais trabalhando lá, ele tinha voltado para Atenas, mas que ele me receberia lá em Atenas. Esses outros 3 locais que acabaram me aceitando também. Eu acabei escolhendo o Johns Hopkins, que fica em Baltimore, nos Estados Unidos. O estado, né, que seria mais ou menos a referência pra gente, é Maryland. É próximo de Nova York e principalmente mais próximo ainda de Washington. Na verdade, quem mais me apoiou para seguir esse sonho foram os meus pais, né? Meu pai e minha mãe, eles sempre quiseram muito que eu buscasse coisas para me aperfeiçoar e eles sempre me apoiaram muito nisso. Digamos que o pagar o boleto na faculdade e a formatura não acabou com isso dos meus pais, então eles sempre me apoiaram muito. A ideia de fazer o intercâmbio, ela sempre foi minha, mas quem botou a lenha na fogueira, vamos dizer assim, foram os meus pais mesmo. Eu passei pelo processo de provas de residência no passado para tentar entrar. A gente tem mais ou menos como um vestibular, digamos assim, dentro da medicina mesmo, para entrar nas residências, que seria essa parte da especialização aqui no Brasil. Acabei fazendo as provas, não consegui passar, mas alguns dos locais que a gente acaba se inscrevendo para fazer, a gente tem que encaminhar currículos. E uma das avaliações desse currículo são estágios no exterior. Tá? Não são todos os locais que acabam aceitando isso, não são todos os hospitais, mas vale nas maiores instituições do país, vamos dizer assim. E aí foi a ideia que veio para minha mãe, de repente, como eu melhorar o meu currículo, porque eu tenho um currículo bom, eu tenho vários pontos positivos, mas ao mesmo tempo ainda algumas coisas poderia melhorar. Então, o sonho de ir para o exterior para estudar medicina, ele estava paradinho na minha cabeça, mas a minha mãe viu isso e ela foi lá e colocou a lenha. Aí depois disso, depois dessa conversa, os celulares gostam de nos ouvir, né? E aí o meu Instagram ficou virado em coisa de mentoria e tudo isso. E como você faz para ir pro exterior, o que você pode fazer, cursinho para isso, cursinho para aquilo. E aí que eu acabei encontrando a C1%, a comunidade 1%. Acabei vendo um vídeo do Felipe comentando sobre a comunidade, segui o perfil no Instagram. E já logo em seguida eles me mandaram mensagem pedindo como que era o processo. Eles fazem uma avaliação inicial para te introduzir dentro da comunidade, né? Vamos dizer assim. E com essa introdução, aí eu fui conhecendo mais a comunidade e vendo como é que era o processo de trabalho deles, como que seria e como funcionaria essa mentoria. Acabei vendo com eles para fazer essa primeira reunião, que é uma reunião de onboarding. Nessa reunião inicial, eles explanam mais ou menos como é que funciona a comunidade, quais que são os planos, tudo mais. E a minha grande questão era como é que eu consigo fazer isso já sendo médica? Porque durante a faculdade a gente sabe que a gente consegue fazer isso, mas é uma coisa mais tranquila, digamos assim. E o meu medo sempre foi ser recusada por já ser médica, porque isso já me aconteceu aqui no Brasil. Tentei fazer um estágio em um hospital, tinha conseguido já com médico e tudo mais, mas como eu não tinha a residência, o hospital acabou falando que eu não poderia entrar no centro cirúrgico e tudo mais. Então, esse acabou sendo um medo meu, sabe?
de, tipo, de repente tentar fazer todo esse processo e ser negada simplesmente pelo fato de eu já ter me formado e já estar trabalhando. No fim, eles acabaram me explicando que não teria problema nenhum, que isso não interfere no exterior, principalmente porque o nosso estágio ele é um estágio observacional, então ele não é um estágio que acaba interferindo na rotina deles, vamos dizer assim, sabe? Aí, depois disso, eu acabei pesquisando ainda mais, acabei falando que eu queria fazer isso num curto espaço de tempo. Eu fechei com eles, se eu não me engano, em fevereiro, só pra te ter ideia. Comecei a enviar esses e-mails, recebi os aceites ali por abril. Então, foi um processo muito curto para mim. Geralmente o pessoal leva aí de 9 a 12 meses para fazer todo esse processo da documentação, tudo mais. Aí eu recebi um auxílio muito bacana, tanto da minha mentora, que é a Layali, quanto da Denise. Elas foram me auxiliando nesse processo de documentação, de correção, tudo mais, porque todo o nosso currículo ele tem que ser traduzido para o inglês, né? Então tem algumas especificações, tem tudo na comunidade de como fazer e tudo mais, que eu acabei fazendo isso. A Layali até ela me deu umas puxadas na orelha, porque eu sou meio preguiçosa, até por isso que a mentoria foi muito boa pra mim, porque eu sozinha, assim, eu ia demorar muito mais tempo. Até tu consegue fazer muitas das coisas, mas assim, tu ter alguém ali pra te puxar nos prazos e tipo, não, faz isso, é dessa forma que é mais legal, tudo mais, é bem diferente, sabe? Aí as correções também, que a gente tem que ter uma carta de recomendação, que é feita por um médico, um professor que te conhece, tem as correções dessa carta também. E tem uma carta de apresentação, vamos dizer assim, que é uma carta pessoal tua, comentando por que tu tá indo para esse estágio, quem que tu é, basicamente, o que tu é dentro da medicina e quais são as tuas aspirações. Então, todo esse processo, ele é um processo longo e um pouquinho chatinho, sabe? O fato de ter alguém ali contigo, tipo, não forçando, mas lembrando que tu tem que fazer, lembrando que tu tem que enviar, mandando moldes, mandando exemplos, mandando outras cartas pra te ter de parâmetro do que funciona, o que não funciona. Então, foi nisso que a mentoria me auxiliou principalmente, sabe? Porque eu acho que se eu tivesse feito isso sozinha, vamos dizer assim, eu não estaria indo hoje pra lá. Definitivamente não estaria. Então, cá estou por causa da mentoria. E foi isso que assim, foi esse o processo mais ou menos de como que eu conheci a comunidade. Eles te dão um amparo até nessa parte do processo de embarque e tudo mais. Eles ficam lembrando, eles mandam alguns contatos para te tentar conseguir moradia, tudo mais. Então, é um processo bem bacana. É bem interessante. Se eu pudesse resumir esse momento em uma só frase, eu acho que é superação. Acho que como médica, como futura especialista, ainda não sei em qual área que vai ser, mas com certeza o que eu vou ser no futuro vai ser beneficiado pelo fato de eu estar indo fazer esse observership. Acho que tu estar dentro de uma das melhores instituições do mundo, acompanhando um dos melhores médicos cirurgiões do mundo, é definitivamente algo assim engrandecedor. O fato de estar indo como médica é uma experiência surreal, porque querendo ou não eu vou me colocar novamente na situação de estudante. Ao longo desses 3 anos aí, quem tomou as decisões fui eu, na verdade, né? E a partir de agora eu tô indo para uma experiência que eu vou estar acompanhando outra pessoa fazer decisões. Então, a gente parar um pouquinho e olhar outras pessoas fazerem uma coisa que a gente está tão no piloto automático de fazer uma coisa. Então, acho que é um processo que vai ser gratificante, que vai ser engrandecedor e que com certeza vai ser uma experiência única na minha vida, que definitivamente, assim, outros locais não poderiam me proporcionar.